Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui de volta, né? Para a gente continuar hoje falando de currículo, que é o macro, que vem dos documentos oficiais, que tem uma trajetória ao longo da história da educação, de mudanças, de impactos. E essa relação do currículo hoje com o projeto político-pedagógico, que é uma relação íntima da escola, que é a essência da escola, é o que se planeja, é o que se efetiva, é o que se organiza. Então, vou pedir aqui licença para todos, para que a gente possa apresentar a tela, para que a gente possa dar continuidade aos slides, tá? Então, vamos aqui. Pronto, então a gente fala de projeto político-pedagógico, só recapitulando. E o que é esse projeto político-pedagógico? Um minutinho, vindo para cá. Esse projeto é um projeto, gente, o PPP, três letras que significam muito para a escola. E a escola precisa muito ainda aprender a trabalhar com esse documento. É um documento que norteia, é um documento que ele traz a essência da escola, que ele traz a identidade da escola. Então, ele é cheio de intencionalidade, ele é um projeto lançado à frente, é pensado no que a escola pode fazer e também colocado nesse projeto que a escola está fazendo agora. E ele é político. Por que é político? Porque ele tem a participação de muita gente, de todos os pares, de todos os professores, de pais, representantes de estudantes participam dessa construção do projeto político-pedagógico. É feito pela coletividade, ele traz essa formação cidadã, é democrático, né? Ele ajuda, ele auxilia a gestão escolar, se bem sabe, ela busca, ela procura trabalhar o que tem no PPP, porque é um norte, né? Ele traz envolvimento, ele é integrador e ele é emancipatório, porque é pensado junto. Essa figura que eu trago aí com várias pessoas, com vários pensamentos, é a essência do político, que é, né, a palavra do nosso, a palavra-chefe, a palavra meio do nosso PPP. Ele é pedagógico, porque ele traz o saber, ele traz o conhecimento. Então, é o momento de repensar a escola, é momento, essa parte do pedagógico da palavra PPP, é o educativo, ele traz, ele pode ser registrado, as atividades que a escola faz, não só atividades de cunho escrito, mas atividades culturais, atividades que possam integrar, atividades que trazem a cultura. E é muito peculiar, tem regiões que ainda trabalham o Bumba Meu Boi, isso é cultura, isso pode estar na ação pedagógica. Existem escolas que veem e que são no meio de uma floresta, e por que não trabalhar o meio ambiente? E isso precisa estar escrito, precisa ser a vivência da escola através do documento. Isso é registro, isso fica para gerações, a escola cria essa identidade. Ela desenvolve o ensino-aprendizagem, as práticas, o currículo está dentro do PPP. Assim como o PPP, ele é a parte mínima do currículo, e é a ação, é tudo aquilo que a escola faz. Então, PPP, projeto político pedagógico, é projeto porque é lançado à frente, é político porque muitos fazem parte dessa construção, e é pedagógico porque ele desenvolve saberes, saberes diversos e saberes distintos. E esses saberes diversos e distintos estão nos livros, estão na vivência, está na cultura local onde a escola é inserida, né? Isso precisa ser detalhado. E por que se elabora o PPP? A cada triênio, a cada 3 anos, se elabora o PPP. Ele auxilia a gestão da escola. Ele subsidia a ação pedagógica, ele permite identificação da escola com a sua cultura, com a sua localização, com a sua região. Existem escolas próximas à beira de rios, existem escolas que ficam em regiões de periferia, e por que não colocar dentro do documento a especificidade dessa escola? E essa especificidade ser registrada e ser assim valorizada. Define prioridades, define metas. Todo PPP ele precisa ter início, meio e fim. Ele é um documento onde a gente pode estar inserindo, claro, peculiaridades pertinentes e pertencentes à escola, mas a gente precisa definir prioridade, minhas metas. Esse ano é o ano de 2021, é o ano de SAEB. O que tem dentro do meu documento orientador, do meu documento da essência da escola, que é o PPP, como meta para me seguir? Quais são as ações dentro do meu PPP que a gente possa estar colaborando para um resultado positivo de SAEB, seja que a avaliação for. E é importante o quê? É importante o que, na verdade? É importante que seja construído por muitos. Por isso ele é político, né? Aponta soluções e ele é uma exigência legal. O Conselho Estadual de Educação, ele traz o PPP como um documento exigível, um documento legal para que a escola realmente tenha vida, certo?
A fundamentação teórica, o que é que se considera na construção do PPP? Tem que ter a legislação, resolução estadual, resolução do Conselho Nacional, a base nacional comum, que é a nossa BNCC, precisa ser fundamentação, ter essa fundamentação muito básica. O documento referencial do Ceará, né? O Ceará, muitos aqui são cearenses, outros não, mas o Ceará, ele tem um documento referência de currículo. Eu preciso estar me movimentando, eu preciso estar me aliando ao documento orientador do meu estado, para que eu construa um PPP com a identidade que ele precisa ter. Além disso, orientações pedagógicas, textos indicados de referência bibliográfica. Então, para a construção do PPP, é necessário os pares se juntarem e discutirem. O nosso PPP ele precisa seguir a regulamentação legal e ele precisa ter fundamentação teórica. E ele é basilar, claro, com o currículo. Quando eu trago o pedagógico dentro da letra do PPP, é porque esse pedagógico ele visa o quê? A aprendizagem de quem precisa, que são os nossos estudantes. O PPP também ele traz os princípios pedagógicos. Todos os princípios não podem fugir. Quando a gente fala em fundamentação legal, quando a gente fala no que deve seguir para a construção de um PPP, ele precisa cumprir os princípios éticos, políticos, estéticos, ele visa essa educação integral. Hoje o foco, principalmente pós-pandemia, é essa educação integral. Nós precisamos estar educando os nossos jovens, nossas crianças, em quê? Nessa integralidade que a escola sabe fazer, e que a escola faz, e que o nosso aluno é necessário. Né? O protagonismo infanto-juvenil. Quantos de nossos estudantes são artistas? Quantos de nossos estudantes têm habilidades distintas? E a gente precisa proporcionar isso enquanto escola. E isso está escrito e discutido onde? Dentro desse PPP, dentro desse documento orientador. Trabalhar a interdisciplinaridade é de sempre. Desenvolvimento das competências, eu preciso focar nas competências. E um dos princípios, assim, eu acho que tão importante quanto os outros é a equidade. A gente precisa dar condições de aprendizagem, de acesso, de estímulo, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, e pegar a todos, porque a escola ela é democrática. Se ela é democrática, ela é feita para todos, ela é feita por todos, ela é feita para todo estudante que está lá, é porque ele precisa da escola, e a escola é o melhor lugar para ele estar. Além disso, né, além de toda essa construção de PPP, é necessário ter as diretrizes organizacionais. É preciso ter os eixos temáticos integradores, está dentro da base. Quando nós falamos aqui em princípio pedagógico, está na base. Quando eu falo aqui em eixo temático integrador, está dentro da base. O meu PPP, o PPP da minha escola, da nossa escola, ele precisa ter todo esse viés coletivo, ele precisa ter todo esse viés político, mas ele tem um viés pedagógico. O viés pedagógico é o que traz o quê? É que está lá no macro do meu currículo. E quando eu falo em educação fiscal e cidadania, é que eu posso integrar esse tema a uma disciplina que já existe no meu currículo escolar. Quando eu falo em educação financeira, é uma integração que eu posso fazer a qualquer disciplina que está lá no meu currículo escolar. E o PPP não pode fugir disso, que são o quê? Que são eixos integradores que estão lá na base, que eu preciso trazer isso para o meu documento interno, que faz parte do meu currículo macro e que eu trago para o meu currículo menor, certo? Aqui as referências bibliográficas que vocês possam estudar, que vocês possam ler, que possam baixar. A Base Nacional Comum, gente, é um documento gigantesco, mas não é gigantesco de tamanho, ele é gigantesco de informações, ele é rico, ele traz um arcabouço para quem é professor com muita propriedade, desde a educação infantil, desde a criança muito pequena, até o estudante da educação, né, do ensino médio. Então, eu preciso ter propriedade e falar da base. Dentro da minha prática, se eu sou professora de educação infantil, se eu sou professora de fundamental ou de médio, eu vou buscar. E dentro, além da base que eu coloquei aqui no topo, vários outros documentos orientadores. Então, muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado algo. Então, currículo é visão macro, PPP é o miudinho da escola, é a essência da escola, que eu preciso ter essa essência baseada em tudo que é referência máxima. Ou seja, são muitas pessoas que pensaram o currículo, são muitas pessoas que pensaram, né, que fizeram a base. E todo esse arcabouço de pessoas que leram, que estudaram, ele traz subsídios para que a minha escola tenha uma escola de educação integradora, que é isso que nós buscamos. Tenham todos uma boa noite. Informo também que vai ter uma atividade, certo? Lá no portal. Essa atividade é uma atividade discursiva, uma atividade escrita, subjetiva. Desejo a todos bons estudos, se aprofundem
E a gente tem muito a contribuir, muito a crescer quando a gente se debruça nos livros, nos artigos, nos documentos oficiais e ouve as aulas. Muito obrigada e tenha uma ótima noite. Vou tirar aqui a apresentação.